pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Jurisprudência Conectada, aqui da Uniregistral, a Universidade de Registro de Imóveis da Arisp, que é um programa que traz a todas as pessoas interessadas que trabalham na área do extrajudicial ou que lidam na área do extrajudicial, amplia o conhecimento e traz aos senhores temas relevantes, atuais, na área dos registros públicos, em especial na área de registro de imóveis, pela internet. Então, é uma oportunidade que todos têm para ter o conhecimento, ainda que preliminar, ainda que não aprofundado, sobre alguns temas relevantes que estão aí na jurisprudência, tanto administrativa como jurisdicional na área de registros públicos. E hoje eu agradeço novamente o convite, é sempre um prazer vir aqui à Arisp e poder falar um pouco para vocês sobre esses temas. Agradeço novamente ao Dr. Alberto, ao Dr. Francisco Raimundo e a todo o pessoal aqui da Arisp que sempre me recebe muito bem. Hoje o tema que eu vou trazer para os senhores, é um tema que eu vou tratar também de forma inaugural, meio superficial, só para os senhores saberem o que está acontecendo, é esse que está aqui na TV. Nepotismo nas serventias extrajudiciais. E aí o pessoal pode tomar um susto, primeiramente, e falar, peraí, Paulo, como assim nepotismo nas serventias extrajudiciais? Se vocês bem conhecem o sistema do extrajudicial e o regimento constitucional sobre o serviço extrajudicial, sabem que no artigo 236 da Constituição Federal da República consta lá que o serviço extrajudicial será uma delegação outorgada pelos estados, pelos tribunais de justiça, em caráter privado. Então o serviço extrajudicial é um mix de serviço público e serviço privado. É sempre difícil fazer essa separação, às vezes o que chega a ser público, o que chega a ser privado, mas nós podemos dizer, grosso modo, que a prestação do serviço é uma prestação pública. Dr. Luiz Paulo Aliende, um desembargador aqui do Tribunal de Justiça, sempre coloca de forma bem clara. Pessoal, é o seguinte, do balcão para fora o serviço é público, do balcão para dentro o serviço é privado. Então significa o quê? Que a prestação é de um serviço público, mas a gerência, a administração é totalmente privada e por conta e risco do titular da delegação. Então o titular da delegação, ele exerce uma atividade empresarial nesse aspecto por sua conta e risco. Então é uma atividade privada no seu caráter, vamos dizer, no desenvolvimento dessa atividade. Vamos colocar assim, no desenvolvimento da sua atividade meio, não da sua finalidade, que essa é outorgada pelo Estado para a prestação de um serviço público. Então, já que ela é um serviço privado, ser prestado pelo menos de caráter privado, como é que a gente começa a falar em nepotismo dentro do serviço extrajudicial? Naturalmente, o serviço extrajudicial, ele não, na sua atividade normal, regular, em uma delegação provida, a gente não vai falar em nepotismo. Então, o nepotismo não existe dentro de uma delegação que não esteja vacante, ou seja, de uma delegação que esteja provida. O titular dessa delegação tem ampla liberdade para contratar os seus prepostos. O poder censório, fiscalizatório do Tribunal de Justiça diz respeito ao titular da delegação, não alcança os seus prepostos e, naturalmente, claro, se a gerência estiver ruim, o titular da delegação pode ser fiscalizado e punido, mas o poder censório e fiscalizatório alcança só os titulares da delegação. Então, na gerência natural da serventia extrajudicial, não se fala em nepotismo. O titular pode contratar parentes sem problema algum, cônjuge sem problema algum. É até comum a gente ver isso na gerência das serventias extrajudiciais. O tema nepotismo vai ocorrer quando essa delegação estiver vaga, ou seja, existiu a vacância da delegação, seja por morte, seja por investidura em outro cargo público, seja por aposentadoria. Nessa situação, surge a figura do interino. Então, pessoal, o interino é uma pessoa que vai gerir a serventia extrajudicial enquanto ela estiver vaga. É um gap, é uma lacuna que existe entre a vacância da delegação e a outorga dessa delegação a uma nova pessoa aprovada em concurso público. Então, nesse gap, nesse espaço, surge a figura do interino. Com a vacância da delegação, o serviço volta ao Estado. Então, o interino, ele não tem os mesmos poderes gerenciais do titular da delegação.
ele inclusive está limitado ao teto constitucional. O interino tem que recolher o excedente, caso a serventia tenha excedente de receita, ele tem que recolher o que superar o teto constitucional, ele tem que recolher isso ao Estado. O interino ele não pode praticar atos que gerem despesas à serventia sem autorização do juiz corregedor permanente. Ele não pode criar despesas de custo continuado que aumentem o total das despesas da serventia de forma continuada. O interino ele tem várias limitações e, dentre elas, uma fiscalização permanente do juiz que tem o dever de fiscalizar do corregedor permanente local. Então, mais uma das limitações que surgiram ao interino é um assunto bem recente, esse que eu trago aos senhores hoje, que diz respeito à questão do nepotismo, do parentesco. Ano passado, em Brasília, houve um encontro nacional de corregedores do serviço extrajudicial, onde foram traçadas várias metas. Os senhores devem ter bastante conhecimento sobre essa questão, porque foi bastante divulgado por aí. Dentre as metas do Conselho Nacional de Justiça, fixadas nesse encontro, existe a meta número 15, que prevê que deveria ser feito um levantamento em todas as serventias extrajudiciais do país para saber se alguma delas está sendo gerida de forma interina por parentes do antigo titular. Esse é o que diz, basicamente, não é a literalidade da meta, mas basicamente é isso. A meta prevê que os interinos, que deveria haver um levantamento para saber quais interinos eram parentes. Antes mesmo dessa meta 15, já havia, desde 2009, o provimento 80 do CNJ. Esse provimento 80, que veio para as normas de serviço da Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse provimento foi incorporado pelas normas lá no capítulo 21, salvo engano, item 11.1, 11.2, as nossas normas também incorporaram, claro, o provimento do CNJ, a resolução provimento 80 do CNJ, que diz que não poderá ser interino de uma delegação vaga aquele que for parente até terceiro grau de juízes que são responsáveis pela fiscalização. Então, o interino não pode ser parente de juízes responsáveis pela fiscalização do extrajudicial e também não podem ser parentes de desembargadores, qualquer um desembargador do Tribunal de Justiça a que esteja vinculada à serventia extrajudicial. Então, essa vedação dizia respeito a vínculos de parentesco com magistrados. Interinos não poderiam ser parentes de magistrados. Mas, recentemente, um julgamento bem recente do CNJ, isso avançou. Na consulta formulada lá perante o CNJ, que eu vou dar o número para os senhores anotarem aí, a consulta 000-1005-57-2018, 000-100-5-57-2018.2.00.0000. É o número da consulta formulada no CNJ. Nessa consulta, o CNJ levou o caso a plenário e, de forma vinculante, de forma geral e de caráter normativo, o CNJ decidiu que interinos responsáveis por delegações vagas não podem ter vínculo de parentesco com o antigo titular. Então, os senhores veem que isso avançou em relação à normativa anterior. A normativa anterior vedava vínculos de parentesco com magistrados. Agora não. Agora o CNJ estabeleceu que aos interinos não é permitido vínculo de parentesco ou cônjuge, né? Porque cônjuge não é parente, então ser cônjuge ou parente do antigo titular da delegação. O relator dessa consulta, desculpem, foi o conselheiro Valtércio de Oliveira. O conselheiro Valtércio de Oliveira, no teor do seu voto, deixa bem claro, pessoal, que se aplica ao interino a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que é a famosa súmula vinculante do nepotismo. A súmula vinculante 13 estabeleceu a vedação ao nepotismo no serviço público. E nessa decisão do CNJ, que é de agora, recente, é de junho, salvo engano, junho de 2018, nesse acórdão, o CNJ estabeleceu que aos interinos se aplica a súmula
vinculante número 13. Pessoal, quem não está muito acostumado com o termo interino, Paulo, o que é o interino? Onde é que está prevista a figura do interino? Nas serventias extrajudiciais que estejam normalmente em funcionamento, ou seja, que estejam providas, existe a situação dos substitutos. Estão lá no artigo 20 da 8935. Artigo 20 da 8935 tem a previsão no parágrafo 4º e no parágrafo 5º de substitutos. O parágrafo 4º prevê a figura do substituto que pratica atos concomitantemente ao titular da delegação. Então o parágrafo 4º fala que outros prepostos da serventia podem praticar atos naturais do titular da delegação, então eles podem praticar atos que são comuns ao titular da delegação, salvo no tabelião de notas que os substitutos não podem lavrar testamento. A única vedação prevista em lei é essa. Parágrafo 4º. O substituto do parágrafo 5º do artigo 20 é o substituto que vai assumir a delegação na ausência esporádica, vamos dizer assim, do titular da delegação. Então, o substituto, esse vai substituir o titular da delegação na sua ausência. Essa é a figura do substituto do parágrafo 5º do artigo 20. Agora, quando a Lei 8935 fala da vacância da delegação ou da extinção da delegação, aí a gente já tem que pular para o artigo 39 da 8935, que no seu parágrafo 2º do artigo 39 prevê lá a figura do interino. É aquele sujeito que vai assumir, como eu disse, na lacuna entre a vacância da serventia, ele vai assumir, vai gerir o cartório, claro, em sentido, né, vamos dizer assim, menos técnico, né, vai assumir a delegação até que ela seja provida por concurso público. Então, esse interino normalmente é o substituto mais antigo, diz o artigo 39, parágrafo 2º, que será o substituto mais antigo. Então, a figura do interino é essa. Ele surge quando vaga a delegação e a previsão legal dessa figura está no artigo 39 da Lei 8935, parágrafo 2º. E, de acordo com o CNJ, então, vai se aplicar a súmula vinculante número 13 a essa figura. Ô Paulo, mas calma aí, tem limitação de parentesco? Porque a resolução 80 do CNJ falava em até terceiro grau, parentesco até terceiro grau. Tem limitação ao parentesco agora, de acordo com essa decisão do CNJ? Pessoal, não tem limitação. Da leitura do acórdão e do voto do eminente relator, do conselheiro relator, nós não vemos sequer a limitação de parentes até terceiro grau. De acordo com o voto, é vedado qualquer parente ou cônjuge, e aí companheiro, claro, companheiro, porque o regime constitucional atualmente é o mesmo, entre cônjuges e companheiros, então é vedado ao interino ser, em suma, é vedado ao interino ser companheiro ou cônjuge do antigo titular da delegação ou parente, em linha reta, em linha colateral e ainda que seja por afinidade. Então, cônjuge e companheiro, parente, linha reta colateral ou por afinidade, nos termos da consulta dessa decisão do CNJ, em caráter normativo e vinculante, não podem ser interinos. Eu não sei, tenho perguntado a alguns conhecidos se já existe ação perante o Supremo Tribunal Federal impugnando essa decisão do CNJ. Pelo que eu ouvi falar, existe sim. Existem ações impugnando essa decisão, questionando essa questão do nepotismo à figura do interino, mas até onde eu sei, pessoal, pelo menos até hoje de manhã, quando eu consultei, não havia nenhuma liminar deferida, suspendendo a eficácia dessa decisão do CNJ. Pode ser que haja alguma liminar? Pode ser que haja. É natural, claro que é possível, né? Mas por enquanto não existe. E eu não sei, de acordo com as decisões que nós temos visto ultimamente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sei realmente se haverá suspensão dessa decisão. Então, por enquanto, continua valendo, e é isso, a vedação para parentescos, para interinos com vínculo de parentesco com o antigo titular da delegação. Como fica a situação de quem está hoje, né, agora, na delegação extrajudicial, prestando serviço como interino? A própria corregedoria aqui local, a equipe do serviço extrajudicial, de onde tenho a honra de participar,
a equipe do extrajudicial, juntamente com o Corregedor-Geral de Justiça, da Justiça, a gente vai, então estamos preparando um parecer para regulamentar essa situação no estado de São Paulo, para que seja dito como será feita essa troca dos interinos que atualmente sejam parentes do antigo titular da delegação. Então a coisa no estado de São Paulo, e imagino que nos outros estados também, isso está sendo tratado pelas corregedorias locais e brevemente haverá uma regulamentação sobre esse tema de como a coisa vai ser tratada nos estados. Mas tratada assim, como é que nós vamos executar essa decisão do CNJ, porque a decisão, como eu disse, ela é em caráter vinculante, ela é obrigatória. Os tribunais de justiça têm obrigação de cumpri-la. Então nós temos que cumprir essas determinações e, de acordo com essa jurisprudência, trocar todos os interinos que têm um vínculo de parentesco ou sejam cônjuges ou companheiros do antigo titular da delegação. Vocês podem estar perguntando, mas espera aí, ao interino se aplica o nepotismo? Deveria se aplicar o nepotismo? Pessoal, essa discussão ela é bem mais profunda, tá? Eu até tenho a minha opinião, mas ela não tem a menor relevância no momento, porque não vai mudar nada. A decisão, como eu disse, é do CNJ, é uma ordem e nós temos que cumpri-la, pelo menos enquanto essa decisão ainda estiver valendo. Eu acho que é bem discutível, inclusive existem fundadas razões para a aplicação da regra do nepotismo, sim, aos interinos, tá? Mas não existe assim uma posição que seja completamente correta, porque os dois lados têm argumentos jurídicos muito fundamentados para questionar essa decisão. Mas o questionamento tem que ser perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui, no âmbito administrativo da Corregedoria-Geral da Justiça e dos estados, não existe opção. Tem que ser cumprida essa determinação do CNJ, que é, inclusive, no caso de vacância por morte. O voto do conselheiro relator estipula que também no caso de vacância por morte, a vedação ao nepotismo permanece, com base em todos os princípios da moralidade administrativa. Como eu disse, a delegação retorna ao Estado, o interino ele está lá apenas gerindo essa delegação até que ela seja provida por concurso público. Uma vez provida essa delegação, aí volta a regra da prestação do serviço em regime totalmente privado, pelo menos no aspecto gerencial. Na questão do interino, a situação atual é essa, não tem saída e a decisão precisa ser cumprida, tá bom? Bom, era basicamente isso que eu queria trazer aos senhores, uma informação nova, recente, que muda em muito algumas serventias que estão vagas atualmente e que precisa ser cumprida. Vamos aguardar a nova regulamentação pelos tribunais de justiça, inclusive pelo nosso que está em vias de ficar pronta, para que nós possamos então cumprir efetivamente a decisão do CNJ, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram, um grande abraço aí a todo o pessoal aqui da Uniregistral e espero encontrar vocês nas próximas oportunidades. Grande abraço, até a próxima.